Amen. Amém. Happy Sabbath. Feliz sábado. Our subject at this school is the line of Christ. O nosso assunto nessa escola de profetas é a linha de Cristo, But we did a work of preparation before heading into that line. mas nós fizemos um trabalho de preparação antes de entrarmos nessa linha. The purpose is the following. E o propósito é o seguinte: We're going to take the line of Christ nós vamos pegar na linha and de make direct Cristo application. e fazer uma aplicação direta. In 1989, Em we 1989, began to open up to this movement. a verdade começou a ser aberta a esse movimento. The truth, as it began, A verdade, tal como ela começou, was line upon line, foi linha sobre linha. Zuerst Linie auf Linie. understanding that there are reform lines, Entendendo que existem linhas de reforma that these reform lines e que essas linhas de reforma tell us of our own history. nos dizem da nossa própria história. So, in the history of the world, Então, na história do mundo, there are four main reform lines. Da gibt es existem 4 linhas de reforma principais. diese Reformen E essas linhas de reforma, Ancient Israel, o início e o fim de Israel antigo beginning and end of modern Israel. e o início e o fim de Israel moderno. modernen Israels. So we have the beginning of ancient Israel, Temos o início de Israel antigo, what we have traditionally called the line of Moses, que tradicionalmente nós chamamos de linha de Moisés, Normalerweise nannten wir das die Linie von Mose. and the end of ancient Israel, e o final de Israel what antigo, we have traditionally called the line of Christ, que tradicionalmente nós chamamos de linha de Cristo. end of ancient Israel. Seria o início e o fim de Israel antigo. Then we have the beginning of modern Israel, Depois nós temos o início de Israel moderno, what we have traditionally called the history of the Millerites. que tradicionalmente a gente chama de linha milerita. Milleriten. The end of modern Israel, Final de Israel moderno, what we have traditionally called the history of the 144,000. que tradicionalmente a gente chama da história dos 144 So mil. through the last 6,000 years, Então, nos últimos 6.000 anos, Letzten 6.000 Jahre you have ancient Israel, temos Israel antigo, Israel, which at its end que no seu final culminated in the first advent, culminou no primeiro advento in der ersten Ankunft Christi zum Höhepunkt kam and took the gospel to the Gentiles, e levou o evangelho até os die gentios. Heiden ging. and then we have modern Israel. E depois nós temos Israel moderno, At its end, que no seu final, the second advent, o segundo advento, we take the gospel nós levamos o evangelho ao mundo, Evangelium der Welt at the gebracht. Sunday law. Am Sonntag. na lei dominical. So these are the reform lines Und diese Então, anderen essas são as linhas de reforma that we began to understand in 1989. die wir que nós começamos por entender em 1989. Nós entendemos God tells us the end from the beginning. que Deus nos diz o fim desde o Ways of princípio dealing with men are ever the same. e que a sua forma de lidar com o homem é sempre a mesma. All of this evidence Então, nós colocamos todas essas evidências to demonstrate para demonstrar why these histories, por que essas histórias, three, essas 3, directly tell us of our own. diretamente nos contam da nossa história. Geschichte erzählen. So, ancient Israel Então, Israel as a antigo, whole no seu todo, tells us the story of modern Israel as a whole. nos diz a história de Israel moderno no seu todo. God will deal the same with modern Israel, Deus vai lidar da mesma forma com Israel moderno, ancient Israel, a mesma forma que ele fez com Israel antigo, because God never changes. porque Deus nunca muda. So we take all these verses Então, a gente pega em todos esses versos All diese e Regeln todas essas regras para provar para nós that how we understand our history de que a forma como nós entendemos a nossa história, Israel a de Israel moderno, Israel
is by understanding ancient Israel. É ao entender Israel Das antigo. alte Israel verstehen. And then all those stories of ancient Israel Und all Depois, diese todas essas alten histórias de Israel don't just antigo, become moral lessons, elas não se tornam apenas lições morais, they have prophetic application. mas elas têm prophetische Anwendung. aplicações proféticas. Então, quando nós queremos entender a nossa própria experiência no final do mundo, nós voltamos atrás e entendemos a experiência deles. Os adventistas são bons em fazer isso. Nós dizemos, assim como foi no tempo antes do dilúvio, assim será no final do mundo. Mas porque a gente não lida com essa história corretamente, porque nós olhamos para isso com a nossa própria perspectiva, eu vou sugerir que a gente não tem usado a história corretamente. Nós olhamos para Sodoma, Sodom an. colocamos no final do mundo. Olhamos para a história antes do dilúvio e colocamos no final do mundo. Mas os adventistas fazem isso de forma incorreta. Nicht korrekten Weise. E eu vou dar um exemplo. TNMR 69.1. 10 MR 10 MR 69.1 no inglês. TNMR 69.1. 10 MR 69.1. And I'm just going to paraphrase. E eu apenas vou parafrasear. Ellen White is meeting with a friend of hers. Ellen White está se encontrando com uma We amiga. have Mrs. White, Então a gente tem a senhora White Mrs. Grave. se encontrando com a senhora Grave. Friend of Ellen White, E essa amiga de Ellen White, she has this mission, this burden. ela tem essa missão como um fardo. Diese Last oder das Anliegen. Mrs. Graves believes that women should be enabled or allowed to vote. A Mrs. Graves, ela acha que as mulheres têm o direito de Says votar. women should vote. E ela diz, as mulheres devem votar. Mrs. Graves tells Ellen White why women should vote. E assim, a senhora Graves continua dizendo a Ellen White por que as mulheres devem votar. Ela diz, Women are traveling alone as mulheres estão viajando sozinhas, without a male accompanying them. sem um homem acompanhar When they're elas. seen to travel alone, Quando elas viajam the sozinhas, authorities become suspicious of them. as autoridades suspeitam dessas mulheres, Verdächtigt sie die Autorität They take hold of these women und sie pegam nessas mulheres fangen and investigate them. e começam a They investigá-las. say, why are you traveling alone? Sie fragen, warum E perguntam, por que vocês estão viajando sozinhas? To have any issues Se for verificado que elas têm algum problema, or there is anything about these women oder wenn ou que existe algo em relação a essas mulheres vulnerable, was que é vulnerável, they take these women eles pegam nessas mulheres place them in legalized brothels. e as colocam em tipo motéis legalizados, casas de prostituição. Ein legales Bordell. So the women are forced into sexual slavery. Die Frauen Então werden as mulheres são forçadas à escravidão sexual. die Os homens pagam Visit these women. und e visitam essas And mulheres. those people who place the women there get to keep the money. E essas pessoas que colocaram essas mulheres aí podem guardar esse dinheiro. No examination is made of the men. E nenhuma examinação é feita aos homens. Mrs. Graves' problem O problema da senhora is that Graves because women do not vote, é porque, como as mulheres não votam, ou não votavam, abuse the weak.
Os mais fortes abusam dos mais fracos, physically, sexually. fisicamente e sexualmente. Ellen White says, Ellen White diz: this is the condition of the world before the flood. essa é a condição do mundo antes do dilúvio. So if you asked Adventists Se você perguntasse ao adventista com o que se parece o mundo antes do dilúvio, eles vão dizer: existem homens ímpios, wicked women, mulheres ímpias, they're all happily enjoying themselves, e eles se aproveitam acting immorally, uns dos outros, agem de forma imoral, parties, estão tendo festas, enjoying themselves, estão todos se divertindo, estão todos felizes, they're not giving glory to God, não estão dando glória a Deus, for themselves. estão vivendo para si próprios. But if you investigate, Mas se vocês forem investigar, description, genuine description of what that looked like, qualquer descrição genuína de como isso se parecia, davon untersuchst, wie es wirklich aussah, it was a system of abuse. dann era um sistema de abuso. System des Missbrauchs. Before the flood, Antes do dilúvio, time of slavery, foi um tempo de escravidão, rape, Vergewaltigung estupro abuse, e abuso. the strong against the weak, Novamente, o mais forte contra o mais fraco. Os homens abusando das mulheres, os ricos abusando dos pobres, the strong abusing the weak. die Starken os mais fortes abusando dos Whether mais the fracos. weakness is in society, Quer essa fraqueza seja na sociedade, einer niedrigen seja numa classe political mais weakness, pobre, die jetzt politisch quer seja ist, financial uma fraqueza política, uma fraqueza financeira, weakness, körperlich uma fraqueza física, history of abuse. é uma história de abuso. You could go to another quote. Wir könnten Poderíamos ir para uma outra citação. She's going to talk about. She's writing a letter. Onde Ellen White está escrevendo uma carta. This is TSB 124.3. TSB A referência é 4.3. And we can TSB read the whole section. 124.3. Ellen White's writing to a brother. Ellen White está escrevendo para um irmão. You can see at the very beginning Dá para ver logo no início that this is a serious letter. que essa é uma carta séria. It's on the board. TSB 124.3. A referência está no quadro, She says, onde ela May diz the Lord help me to write to you. que o Senhor me ajude a escrever para si Restore you and not destroy you. palavras que possam te restaurar e não te destruir. She says, I feel very, very sorry for you. E ela diz: sinto-me triste, muito triste por você. Cannot lessen your sin. Eu não consigo diminuir o seu pecado, minimizar o seu pecado. She says, you are a shepherd of the sheep. Você é Und der Lämmer. Who are the lambs? Wer sind denn die Lämmer? Children. Kinder. She says, any youth Sie sagt, Ela diz que o pecado dele tem a ver com as ovelhinhas handled by a man e diz que são crianças que der seinen Körper einem Mann unterwirft, têm o seu corpo submetido a homens kann, e que as pessoas, os homens que estão eignet sich nicht für den Himmel. fazendo esses atos com as crianças Leben não werden têm lugar no céu. von diesen Kindern. by these vile practices. A sua vida fica arruinada por essas práticas vis. Would you do this to your own child? E ela questiona: será que você iria fazer isso What is his aos seus próprios filhos? pedophilia? Então ela está falando de um pecado de pedofilia. Ele está tocando em crianças. A gente está falando de um homem casado, um ministro do evangelho, He's touching young girls. e ele está tocando em jovens. Call this E o que ela chama isso? 125.3. In
Nós estamos na referência TCS 124.4. Ela diz, você está levando o seu rebanho para as práticas de Sodoma. Em 126.2, ela diz, o que você faz com essas crianças? Esses são os mesmos pecados que corromperam Sodoma. Ela não está falando de homossexualidade, onde nós temos dois adultos que consentem. Qual é, então, o pecado que corrompe Sodoma? Não é homossexualidade, é pedofilia, é abuso. Homossexualidade não é abuso. É o forte contra o fraco. É um adulto contra uma criança. É um pastor contra uma ovelha. Quando nós vamos para a história de Noé, ou para a história de Sodoma, nós estamos falando de abuso. Da maioria abusando da minoria. Isso seria apenas um exemplo para mostrar como nós lemos errado. Olhamos para os anos 60 para algum tipo de revolução sexual. E o que o povo de Deus, os adventistas, pensam? Pensam que é diabólico? E que o final do mundo está se aproximando. Seria o mundo antes do dilúvio. E que isso é o pecado de Sodoma. Então, temos dois movimentos em conflito nos anos 1960, ou podemos dizer de 1950 em diante. Todos que levam até 1989. Esses três movimentos são o quê? São quais? O dos direitos civis, vamos ser mais precisos e dizer segunda onda do feminismo. A primeira onda foi o direito das mulheres ao voto, que era o que a senhora Graves estava lutando. Ellen White não a condena por isso, e ela apenas diz, a minha mente ainda não está preparada. A minha mente ainda não foi preparada. Depois ela diz, esse não é o meu trabalho. Segunda onda do feminismo tem a ver com o fim da discriminação. Ter direitos no âmbito de trabalho e é proteção contra o abuso. O terceiro seria o LGBT, o movimento dos seus direitos. Então, de 1950 a 60, nós vemos esse crescimento. O movimento dos direitos civis, a segunda onda do feminismo, LGBTQ. Mas eles acontecem numa ordem interessante. Primeiro começa o movimento dos direitos civis. A segunda onda do feminismo é o segundo. E o LGBT seria o terceiro. Se você levasse isso para qualquer pessoa que está perturbada com isso, esses são 3 passos.
are comfortable with this one. A maioria das pessoas está confortável com essa primeira. People get uncomfortable. Dann werden Depois, no segundo, as pessoas se tornam mais desconfortáveis. und dann Depois, wird es ainda mais desconfortáveis no terceiro. das Seria sind como diese 3 drei passos. Schritte. But Christians see these Aber Mas os cristãos veem isso and they say, und e dizem: this is the time of Noah. das ist esse die Zeit era o von tempo Noah. de Noé. Sodom. Das ist Isso é Sodoma. Because we've read those verses Porque nós lemos essas citações said this is immorality. und haben que gesagt, dizem: isso das é ist imoralidade. So we must be really close to the end of the world. Então as pessoas dizem: então, certamente nós estamos nos aproximando do fim do mundo. Dann, was dann geschieht, Mas o que que acontece? dass São os protestantes Unite. sie vereinen, se unem, They see this as the end of the world. veem isso como o final do mundo. All these leading Protestants come together all diese Todos os führenden, protestantes líderes se juntam and they're going to block this. e vão bloquear isso. They're going to protect society, Vão proteger a sociedade, America. proteger a América. And how is the only way they can do that? E qual é a única forma de fazer isso? It's not happening from the pulpits. Não está acontecendo nos púlpitos, Few people are listening. Nur wenige Leute. poucas pessoas estariam ouvindo, Where is it coming from? mas de onde é que está vindo? From the pulpit of their church, they can't stop these movements. Von der Pulpit ihrer Do Kirche púlpito das suas igrejas, eles não conseguem parar esses Where do they have to movimentos. stop these movements? Wo muss Onde é que eles deveriam ou diese Bewegung teriam que parar esses movimentos? Irmã Suelen, Sie müssen politicamente, Block them in Congress. tem que bloqueá-los no Congresso, in den bloqueá-los nas They need to cortes. become political. Sie müssen Eles têm que se tornar políticos und e einen trazer um Präsidenten presidente Who will block these movements. der diese que vai bloquear aufhalten esses will. movimentos. That's why we have the 10-year history Por isso nós temos a história de 10 anos of a movement known as the moral majority. Einer de um movimento conhecido como a maioria moral. Those Protestants united and political. All diese Todos esses protestantes unidos e políticos. They get their first win with Ronald Reagan. E eles conseguem a sua primeira vitória com Ronald Reagan Second win with George Bush. e uma segunda vitória com George Bush. So you have these two enemies, two external enemies. Então nós temos esses dois inimigos externos, You have these people Wir haben diese temos essas fighting for pessoas their rights, lutando pelos seus direitos, civil rights. direitos civis, Largely the black people in America. são maiormente as pessoas pretas na América. Immigration, Também poderíamos incluir a imigração, but this movement is primarily those African Americans. mas esse movimento é primariamente desses afro-americanos, Frauen, as mulheres e os homossexuais. Black people, schwarze Pessoas pretas, Frauen mulheres, homosexuals. und Homosexuelle. homossexuais. You have these three Nós temos esses united três in war Sind unidos numa guerra against Protestantism, contra o protestantismo who's united with the government. der sich que está mit unido der com o Regierung governo. zusammengetan hat. What is church O que é a igreja Kirche and state? und e Staat Estado. ist. So now we have two opposing sides. Jetzt haben wir Então also agora zwei nós Seiten, temos die dois sich lados se opondo. And much of the Christian world E muito do mundo der cristão christlichen Welt talks about the time before the flood. spricht über fala die do Zeit tempo der antes do dilúvio Here, und e eles olham para to cá see the evidence para ver a evidência that the end of the world is near. de que o final do mundo se aproxima. We should know better than that as Adventists. Mas como adventistas, nós deveríamos saber melhor do que isso. The Sunday law, die Einführung eines A lei dominical, however you define that, wie auch immer seja man como das for que definiert, você define by isso, these groups. não é por esses grupos, diese drei Gruppen geschehen. It's by this church-state union. mas é por essa junção de igreja e Einigung Estado. von Kirche und Staat. So who's going to become more and more powerful at the end of the world? Wer wird Então, also quem vai se in der tornar Welt cada vez mais poderoso no final do mundo? mächtiger werden? These so-called immoral people, Essas pessoas que se chamam de or imorais the conservative Protestants, Oder die ou os protestantes conservadores. Nós sabemos power que o poder oder die Macht
is on this side. está desse lado. So if the world becomes more and more like it was before the flood, Wenn die Welt Então, se o also mundo mehr se und mehr tornar so cada wird wie vez vor der mais como era antes do dilúvio, seine Macht o seu poder more and more to this Protestant church. é dado cada vez mais a essa igreja mehr und mehr protestante. Macht gegeben wird. So if we're looking for the threat, Wenn wir Se nós also nach estamos dem olhando para Gefahren ver a ameaça, here, será que nós olhamos para cá here, oder hier ou para cá? just as Adventists, we should know it's here. Como adventistas, deveríamos saber que é wir aqui. wissen, dass es hier ist. And here, E aqui, the Protestants, os protestantes, what did they want from the very beginning? o que eles queriam desde o início? Anfang an. We spoke about these court cases Wir haben Nós já über falamos die desses casos na through corte this history. durch die durante ganze toda essa história. Christian nation Sie wollten A nação cristã that takes rights away from black people, que tira os direitos das pessoas pretas, rights away from women, que tira os direitos das rights mulheres away from homosexuals. e que tira os direitos dos What does that homossexuais. look like? Und wie Com sieht que das aus? isso se parece? Slavery, Escravidão, Sodom, Sodoma, the time of Noah. Die Zeit tempo de Noé. It's the strong Seriam os against fortes the weak, gegen die Schwachen, contra os the rich fracos, against the poor. die Reichen gegen os die ricos Armen. contra os pobres. The conservative Christians São os cristãos conservadores the weak minorities. Gegen die contra schwachen as minorias Minderheiten. mais fracas. Because we've so misunderstood the end of the world, Weil E wir das pelo Ende der fato Welt da so gente missverstanden mal haben, compreender o final do Adventists look at mundo, Donald Trump schauen os wir adventistas olham para Donald Trump and they do not recognize what they're looking at. e eles não reconhecem para o que eles estão olhando. Even without the extensive light God has opened up to us, auch wenn sie Mesmo com essa luz extensa que Deus já abriu para nós, all of the worldly people, alle todas as weltlichen pessoas do all of the mundo, people who aren't even Christian, todas as pessoas que nem sequer são cristãs, saying, what is happening to America? estão dizendo o que está acontecendo com a América, That church and state have combined. das Kirche que a und Staat igreja e o zusammengekommen Estado se The juntaram. Adventists should know und E os Adventisten adventistas sollten deveriam that saber when church and state combine, Sie sollten que wissen, quando dass existe wir essa Staat junção de igreja e zusammenkommen, Estado, very close to the end of the dann sind world. wir nós sehr estamos nah am bem Ende der Welt. próximos do final do That mundo. church and state combination is not good. E que essa combinação de igreja e Estado não é boa. But much of Adventism Mas muito do adventismo looks at Donald Trump olha para Schaut Donald Trump an and says this is good. und e sagt, diz: Isso é We bom. need morality. wir Nós brauchen precisamos de Stop moralidade. the homosexuals. Wir müssen die Precisamos parar os We need them homossexuais. back in the home. Wir brauchen Precisamos das mulheres de volta no seu lar. Precisamos proteger Christian roots, as nossas raízes cristãs, schützen. which is really the cry Und das ist que é realmente o clamor of the Crusades. der Kreuzzüge das cruzadas, des weißen Nationalismus. esse nacionalismo. Those Muslims, Haltet diese Moslems Travem esses those muçulmanos, people who don't understand, diese essas pessoas que a gente não different entende, cultures verschiedenen culturas Kulturen, diferentes, from corrupting our nice Christian nation. die unsere de corromper a schöne nossa Nation verderben. nação cristã que é tão boa. Say that. Und auch wenn Ainda Leute que as das pessoas sagen, não digam isso, Mentality runs deep. essa mentalidade ela é Shows profunda itself on many levels of discrimination. e ela se demonstra em muitos níveis discriminatórios. So we've misunderstood Wir haben also was Então a gente compreendeu errado the time of Noah looked like. Und zwar com o que wie se die Zeit parece o Noahs tempo de aussah. Noé. It was a time period where women did not have rights. Das Foi war um die período Zeit de tempo em que as von mulheres não Gleichheit, tinham Not a time direitos. period Não é um período de of tempo feminism. des de feminismo. Therefore, the rise of feminism Deshalb Assim sendo, o aumento ou o crescimento do feminismo returning to the way it was before the flood. não é o mundo retornando à forma que era antes do dilúvio. Das Aufkommen des Feminismus ist kein Zeichen dafür, dass die Welt dahin zurückgeht, wie es vor der Flut war. What does show us that return O que nos mostra esse retorno Zeigt, is the rising up of the powerful é a ascensão dos poderosos to crush the rights of the weak. der Mächtigen para esmagar o direito dos mais fracos. der Schwachen zertrampeln. How
Christian Protestant America como a América cristã protestante united with the Republican government se uniu com o governo republicano Regierung vereint hat, to crush the rights of others. para die esmagar o Rechte direito anderer dos outros. niederzutrampeln. So we will get to the line of Christ. Wir werden Nós vamos zur chegar à Linie linha de Christi Cristo, kommen. But when we look at his history, mas quando olhamos para a história de Cristo, Wenn wir uns seine Geschichte anschauen, this end of ancient Israel dieses o Ende des final alten de Israel, Israel tells antigo us directly of the end of modern Israel. das uns nos direkt diz diretamente da história de Israel moderno, As we look at that line, wenn wir uns e diese ao Linie olharmos anschauen, para essa we linha, have to keep in our minds müssen wir nós immer temos que manter em what mente the issues are today, quais são os problemas hoje em dia, Probleme, so we make correct application. damit para a wir gente fazer aplicações corretas. machen können. I want to give you Ich möchte euch Eu quero dar a a couple vocês of other external sources. ein paar algumas andere outras Quellen fontes And I'll externas put these all on our group. und e eu werde vou ich colocar alle tudo auf isso die no nosso Seite grupo. stellen. So these three movements began the time of the end. Diese drei Então, esses Bewegungen três haben movimentos começaram o zur tempo Zeit do des fim, Endes geführt. I want us to look back e eu quero que a gente olhe para trás at our application of World War II. a nossa aplicação de Segunda Guerra Mundial. When we did our application of World War II, Quando nós fizemos essa aplicação da Segunda Guerra Mundial, we saw Hitler nós vimos Hitler versus how many powers? versus quantos poderes? 3. 3. Poland, Polen Polônia. the other 2. Quais eram os outros 2? France França and e Britain. und Großbritannien. This is a the Grã-Bretanha. Das ist die Westfront. We know later he takes É a on fronte the ocidental. Eastern Front, the Soviet Union. Und Sabemos que später depois ele pega na outra die frente Sowjetunion. da União Soviética. Wenn wir also diese Então, quando nós fazemos essa aplicação tripla, World War I plus World War II equals World War III. der erste Primeira Guerra Mundial mais Segunda Guerra Mundial é igual à Terceira Guerra Mundial. Germany representing the United States. da haben wir A Alemanha representando os Estados Unidos, die Vereinigten Staaten repräsentiert. Hitler representing Trump. o Hitler representando a Trump Has a war on 2 fronts. e Trump tendo uma guerra em 2 frentes. One with Russia Uma com a Rússia, Russland, that's just begun, der que acabou de começar, and one in the West. und einen e im outra Westen, no One in Oeste. his own country. einen in Uma seinem no seu Land. próprio país. Und das ist E aqui seria Versus Trump who? versus quem? Who does he need to take control of wen Quem que ele precisa controlar to act as dictator over the West? para ele agir como ditador contra o Oeste? Sorry? The three branches of US government. Os 3 ramos do governo americano. It all began with what branch? Tudo começou com que ramo? Executive. Executivo. So Hitler began with Poland. Então, Hitler começa com a Polônia. We saw just prior Antes disso, nós vimos into an alliance with Stalin, que ele faz uma aliança com o Stalin, the Molotov-Ribbentrop Pact. que é o pacto de Ribbentrop e Molotov. Então, aqui nós temos uma aliança entre Hitler e Stalin. 2014, 2014, nós marcamos uma aliança ou uma coalizão ein geheimes Bündnis, ein geheimes Abkommen between Trump and Putin. entre Trump e Putin. This alliance between Hitler and Stalin Essa aliança entre Hitler e Stalin was all to take down Poland. era tudo para derrubar a Polônia. eingenommen werden konnte. The 1st of September 1939. Das war am 1 de setembro de So 1939. Hitler Então, o Hitler takes down number 1, Hitler derruba o primeiro. über Nummer 1. and then he has a prolonged war with France Depois ele tem uma guerra prolongada com a França and Britain. Und
e a Grã-Bretanha. Next waymark that we mark Bei der Próximo marco que a gente coloca is August of 1940. Das ist der é agosto de 1940. 1940, Em 1940, suspends trade to Germany. a Rússia suspende as suas trocas comerciais com So there's this conflict. Es gibt also einen Konflikt. We line that up América. with the history of 2018. Das steht parallel Nós zur alinhamos Geschichte essa história 2018. com So 2018. Hitler's taking on these three. Hitler Então, o Hitler vai Trump lutar is contra also esses taking on três. three of the Western Front. Trump também vai lutar com essas três frentes ocidentais para ser um ditador. Must take down the executive branch, Ele precisa remover o ramo executivo, the judicial branch, o ramo judicial Der rechtliche, die Judikative and the legislative branch. e o ramo There legislativo. are three branches in the US government. São três ramos no governo americano. In 2016, und E em 2016 2016, takes on the executive branch, ele pega no ramo executivo, which is the role of the president, das ist das que Amt des é Präsidenten. o papel do presidente, e ele toma esse ramo. Macht das Sinn? Faz sentido? There are three branches, Existem três ramos, three entities of the Western Front. três entidades na frente ocidental, Hitler needed to take all three. e o Hitler precisava pegar nos Trump três. needs to take all three. Trump precisava pegar nos três. History of failure, this of success. Essa é uma história de falha e essa de sucesso. Die des Erfolgs. We understand the alpha and the omega. Nós entendemos o alfa e o ômega, That Hitler's going to take Poland que o Hitler vai pegar na Polônia and then war with France and Britain. e depois entrar em guerra com a França e a Grã-Bretanha. A Polônia cai rapidamente, Take time. mas a França e a Grã-Bretanha demoram a cair. Executive branch fell quickly. O ramo executivo ele cai rapidamente, The judicial and the legislative took time. mas o judicial e o legislativo demoraram. Etwas länger. Hitler took France Hitler O hat Hitler pegou na França quando? war das? 1940. 1940? Und wann genau? What month? Que mês? Monat? Before or after August? Antes ou depois de agosto? Because actually they mark 46 days, Na verdade, eles marcam 46 dias, Tage markiert. which is also of interest to us. Das ist que auch também é de interesse para Battle of nós, France. que chamam da Batalha Francesa. 46 Tage werden die Schlacht Frankreich genannt. And it was May 10 to June 25. Und das E dauerte foi von de 10. 10 de Mai maio bis a 25. 26 de junho. Então, aqui, In dieser Zeit He takes France. wird ele also Frankreich toma a França. eingenommen. We know that when we look at these wars and battles, Und wir Nós wissen, sabemos wenn que wir quando nós olhamos para essas guerras, para essas batalhas, it is progressive. dann isso é ist es progressivo. ein fortschreitender Prozess. There was not peace in France after this. Não houve paz na França depois disso. Keinen Frieden in Frankreich. That war continued to be fought. Dieser Essa guerra continuou a ser But he had lutada, victory. Aber mas ele teve uma vitória. He still held it in his grasp hatte E ele ainda tinha isso em seu poder. in September of 1939 and August of 1940. De setembro de 1939 a agosto de There 1940. was a progressive nature to this. Houve uma natureza progressiva disso. Poland quickly, A Polônia rapidamente, France progressively, a França progressivamente, fortschreitend. and then with Britain you begin to see the history of failure. depois com a Grã-Bretanha a gente começa a ver a história de falha. Executive branch quickly, E o ramo executivo também foi tirado rapidamente. E nós começamos por falar no judicial. Trump has taken over the judicial. Como Trump tem tomado o judicial. So we spoke about these groups Então nós falamos desses that were grupos fighting for their rights where? que estavam lutando pelos seus direitos onde? Where was this fight taking place? Onde é que essa luta ou essa batalha estava acontecendo? 50s, 60s, 70s. Dos anos 50, 60 e 70. Sister Kathy. Irmã Kathy. It's in the judicial branch.
In der Judikative. No ramo judicial, nós temos as cortes, temos os circuitos da cortes and the Supreme Court. e temos a Corte Suprema. So this fight is happening in the courts. Então, essa luta está acontecendo nas As we cortes. discussed, E tal como nós in falamos, this history, as cortes nessa história, they're strong. elas são They fortes. protect the minority from the majority as they were meant to do. Protegem a minoria da maioria tal como elas deveriam. Der Sinn und Zweck ist. They protect the weak from the strong. Protegem os mais fracos dos mais The fortes. first article I'll give you Primeiro artigo que eu vou dar is by the Washington Post. é do Washington Post. It's titled Der Titel E está intitulado Corte Suprema. Set to Rule on LGBTQ O próximo seria sobre LGBT rights at work. So rights in the colocados para reinar. Isso seria ter direitos trabalhistas. I don't think I put this one up. Eu acho que eu ainda não coloquei esse. Gender discrimination 30 years ago. Discriminação de gênero, 30 anos atrás. Falava sobre isso. Also der Titel lautet Das oberste Gericht. Das oberste Gericht wird über die Rechte der LGBTQ am Arbeitsplatz entscheiden. So Und this, sie sprechen auch Geschlechterdiskriminierung an vor 30 Jahren. this is an article from 2019 Esse é um artigo de 2019, and it's October 8, 2019, 8 de outubro de 2019. and it's linking this court case Está linkando esse caso da Corte Suprema em 2019 LGBTQ issue, sobre esse problema de LGBTQ. and it's connecting them to the court case 30 years ago in 1989. Estava conectando eles a um caso na Suprema Corte há 30 anos atrás, There's a fight 1989, onde existe uma luta no ramo judicial sobre os direitos das pessoas, os mais fracos. E as cortes, na maioria das vezes, protegiam os mais fracos. Por isso nós tínhamos o movimento dos direitos civis, terminando com a segregação pelas cortes, as mulheres conseguindo direitos trabalhistas pelas cortes e homossexuais conseguindo também direitos pelas cortes, porque tudo era lutado no ramo judicial. E aqui atrás, o ramo judicial funcionava. Protegia os mais fracos. Eu vou levá-los para um outro artigo, esse The Guardian. Der stammt aus dem Jahr 2017. Esse de 2017, que a gente coloca mais ou menos nesse período de tempo. Sodass wir ihn hier in diesem Zeitrahmen markieren können. Então, é um artigo do Guardian. E como tarefa de casa, antes da aula amanhã à tarde, se a gente pudesse ler todos esses artigos, que diz a tomada da extrema-direita nos Estados Unidos. Von dem rechten Flügel, politischen Flügel übernommen
Und das wird das System Amerikas umgestalten. No sistema What do the americano. Protestants have to do Denn was müssen die Por que os Protestanten protestantes tinham que fazer this end of the world scenario? dieses para prevenir Szenario esse von cenário Ende de der final do Welt mundo? zu verhindern? Where the immoral people get rights, Onde as pessoas imorais, elas têm direitos, America becomes more and more immoral, a América se torna cada vez mais imoral, like it was before the flood, So wie es como zuvor era war, antes do and then they're dilúvio, judged of God. und dann werden sie von Gott gerichtet. e Then depois, God's judgment, Gottes Gericht zu verhindern, usando o they have to julgamento de enforce Deus, morality, müssen sie die achando que Moralität eles têm que erzwingen. forçar a moralidade através dos governos, das cortes. Então, o que eles vão fazer unite the government, é se unir com os die governos Regierung verbinden and enforce morality. e forçar a moralidade, Their idea of morality a sua própria ideia de moralidade. is everyone different da in dieser Será que são todos diferentes who's a threat to their white Christian nation der eine Bedrohung e für são ihre uma weiße ameaça para a sua nação cristã branca? der wird unterdrückt. women Esses seriam stay home, oprimidos. As mulheres tinham que ficar em casa, Seid nicht não unabhängig. podiam ter independência. homosexuals Homossexuais Die Homosexuellen not being permitted denen não ist eram nicht erlaubt, in permitidos society, na sociedade, in der Gesellschaft nicht geduldet, suppressed. unterdrückt. eram Going oprimidos. to work Sie Então, eles arbeiten iriam an- trabalhar, for the judicial system. durch ou eles trabalharam pelo ramo judicial. Rechtssystem. It was the judicial system, Es Foi war esse das sistema Rechtssystem judicial Court, das na oberste Corte Gericht, Suprema defended these groups das diese que Gruppen defendeu esses verteidigt hat grupos from this church-state relationship dessa relação de igreja e Beziehung Estado, zwischen Kirche und Staat. prior to the time of the end. antes do tempo do fim. So now they need a president Jetzt brauchen sie also einen Agora Präsidenten, eles precisam de um presidente der que vai dieses pegar no Rechtssystem sistema übernimmt. judicial. This last article by The Guardian is really powerful. Esse último artigo do Guardian é realmente poderoso. Kräftig, kraftvoll. It talks about the judges Fala Er dos spricht juízes über diese Richter, that Trump has nominated. que Trump nomeou. nominiert hat. Remember, this is in 2017, Lembre-se que isso foi em 2017. 2.5 years ago. Foram 2 anos e meio Trump atrás. has done a lot since then. Então, hat Trump já fez bastante desde então. mehr getan. But at this point, Mas nesse Da, ponto, derzeit, October 2017, im outubro de 2017, 60 judges. hat ele er nomeou 60 60 juízes. 55 of the 60 55 desses are 60 white men. sind são weiße homens One brancos of the 60 is black. e Einer um dos dieser 60 ist schwarz. é One of preto. the 60 is Hispanic. Einer Um dos 60 é hispano südamerikanischer Abstammung. 3 of the 60 are women. e Drei 3 dos 60 são Goes mulheres. on to say, und dann E heißt es continua, o artigo "This continua shows dizendo: Trump for what he truly is, isso dabei, mostra quem Trump realmente é, a Republican. um republicano, Takeover of American courts, Das ist eine Übernahme tomando der conta das cortes taking americanas, the objective of the Republican Party que tem sido o objetivo do Partido Republicano since who? desde, Seit wann? desde o tempo de quem? Ronald Reagan. Seit Ronald wann? Reagan. Because it began here. Weil Porque da começou begann. aqui. Courts protected Die Gerichte schützten the weak. diese As Schwachen, cortes protegiam os fracos Turn contra to os the way mais it was before fortes. the flood. um Retornar à forma que seria antes do dilúvio, You must have that protection system broken down. você precisaria ter esse sistema de proteção sendo quebrado. Conservative judges E esses juízes conservadores all set in place são todos colocados no lugar, no poder, to prevent that happening. como prevenção de que isso aconteça. So now these Protestant leaders Então, agora esses líderes protestantes can protect America. podem proteger a América. Führungspersönlichkeiten Amerika schützen. And many Adventists Und viele E muitos find adventistas themselves in this crisis, se encontram nessa crise, Krise wieder, which we all understand to be on our level the Sunday law crisis.
que no nosso nível nós entendemos como a crise da lei dominical, already on the wrong side já estando do lado errado, auf der falschen Seite, because they have not recognized the union of church and state, weil sie porque não reconheceram a união de igreja e Estado erkannt haben and they've moved the threat from here to here. e mudaram a ameaça de um lado para o outro. verschoben. When they moved the threat from here to here, Quando mudaram essa ameaça Von hier nach daqui hier verschoben haben, they para joined aqui, the apostate Protestant world. eles se juntaram ao mundo dem protestante. Protestantismus angeschlossen. And when did this particularly begin, this takeover of the courts? E quando é que essa tomada das cortes começou? Oder, ja, wann begann dieser Prozess? Quando é que começou esse processo? Midterm Obama. Na metade do termo de Obama, Midterm no elections, mandato, his na, second, na metade do mandato de Obama. second term, Bei den Midterm-Wahlen seiner zweiten Amtszeit, which was what year? in welchem No seu Jahr? segundo mandato, que foi em que ano? 2014. 2014. So in 2014, Então, em 2014, work begins. Da começa beginnt esse die Arbeit. trabalho. Give you my last article that's homework for tomorrow. Ich gebe Eu euch vou jetzt dar o den meu letzten último artigo, Artikel que é an, tarefa de casa para amanhã. This is by the Huffington Post. der E esse é der do Huffington Post. I'll write it here. This one is also very important to understand. Esse também é bem importante auch compreender. sehr verstehen. The Huffington Post Então, esse Huffington Post is talking about Mitch McConnell, an interview he did. Da geht es está um falando da entrevista que fez o Mitch McConnell. Mitch McConnell brags about blocking Obama for 2 years. O Mitch McConnell vai começar a se gabar de ter bloqueado o Obama durante 2 anos. Und lacht dann darüber. What were those 2 years? O que foram esses 2 anos? 2014 2014 to 2016. bis a 2016. 2016. So began in 2014, Então, começou em 2014 and Mitch McConnell e o Mitch McConnell began stopping Obama from filling any of the court vacancies. Begann damit, começou Obama por impedir o Obama de davon preencher abzuhalten, todas dass er as die vagas na Plätze im corte. Gericht besetzt. This is an interview between Mitch McConnell and Sean Hannity of Fox News. Das ist Isso é uma entrevista de Mitch McConnell e o Sean Hannity da Fox Sean Hannity News. says to Mitch McConnell, O Sean Hannity diz para Mitch "Surprised that McConnell: Obama left so many vacancies estou surpreendido que o Obama deixou tantas vagas and didn't fill those judicial positions." e não preencheu essas vagas no judicial. nicht gefüllt hat. Mitch McConnell says, O Mitch McConnell diz: "Tell you why Obama didn't fill them. eu vou te dizer por que o Obama não preencheu essas vagas. Eu estava responsável nesses últimos 2 anos e nós o bloqueamos. O Sean Hannity então diz: eu vou te dar todo o crédito por isso e eu vou me ajoelhar perante ti. Em 2018, hat Mitch McConnell gesagt, o Mitch McConnell diz: bloquear Obama a apontar um juiz na Corte Suprema einen Richter für das oberste Gericht zu nominieren, foi a decisão mais die consequencial que eu tomei Konsequenzen, die gemacht hat, em toda a minha carreira pública. öffentlichen Karriere. Essa tomada do sistema judicial não é um problema pequeno, Belanglose Angelegenheit. porque todos sabemos, quando falamos da lei dominical, quem define Wer bestimmt, essas coisas, o que significa essas leis? Quem define como nós lemos as leis e como nós lemos a Constituição?
Isso é tudo lutado nas cortes. Então, o que as igrejas protestantes elas têm que remover? As cortes. E essa tomada não aconteceu antes na história política americana, onde essas igrejas protestantes têm tanto poder nas cortes. Voltamos para 1888 e temos A.T. Jones lutando no Congresso. Tem tudo a ver com a lei, como nós lemos a lei, aplicamos a lei e entendemos a Constituição. Para resumir, nós temos dois lados em oposição. Esse lado, esses movimentos, lutando pelos seus direitos. Temos esse outro lado, os protestantes conservadores. Esses protestantes conservadores veem esses movimentos de minoria e acreditam que essas pessoas são imorais. É imoral para as mulheres saírem de casa. Nós falamos extensivamente como eles acreditavam ser imoral duas raças se misturar. Então, os protestantes enxergam isso como imoralidade. Lembre-se do 11 de setembro. Os protestantes diziam que aquele era o julgamento de Deus por causa dessas minorias. Então, eles vão apoiar a ascensão de Donald Trump para que eles possam salvar a América de se tornar essa nação imoral e protegê-la do julgamento de Deus. E depois vocês têm que se questionar de que lado dessa luta estão os adventistas. Em algumas áreas selecionadas, os adventistas estão desse lado, que no final do mundo é o lado errado. Nós fazemos isso porque nós pensamos da mesma forma que os protestantes. Nós vemos isso como Sodoma, como se isso fosse o mundo antes do dilúvio. O mundo antes do dilúvio e Sodoma não é isso. Eram homens fortes contra mulheres fracas. Eram adultos contra crianças. Ricos contra pobres. A maioria contra a minoria. Os que eram politicamente fortes contra os politicamente fracos. Esse era o mundo antes do dilúvio. E é por causa disso que nós vemos a ascensão da supremacia branca. Um movimento que está contra esse. E é daí que vem esse abuso. Não daqui. Então, os adventistas que tomam o lado errado desse problema, que tem se desenvolvendo agora, tem vindo a se desenvolver nos últimos 70 anos, se encontram numa posição perigosa. Então, nós vamos agora para a linha de Cristo. Final de Israel antigo. E qual é o problema da nação judaica? Qual era o problema da nação judaica?
They'll think they'll beat Caesar. Eles achavam que iriam conseguir They'll think they'll take down Rome. ser vitoriosos contra César e derrubar What Roma. problem does the Jewish nation have? Qual é o problema da nação judaica? The Jewish nation as a whole A nação judaica, num todo, has a wrong idea about the end of their world. tem uma ideia errada do final do mundo. They have a wrong idea Tem uma ideia errada about what that is going to look like. de como isso vai se parecer. Israel had a wrong idea. Israel antigo tinha a visão errada They took the wrong side. e tomaram o lado errado. Modern Israel has the wrong idea. Israel moderno tem a ideia errada Also taking the wrong side. e se posicionam do lado errado. There are many Protestants Existem muitos protestantes e muitos católicos standing up, que estão se levantando preaching. e estão pregando. This is what Trump preaches. Isso é o que Trump prega, It's what the leading apostate Protestant ministers of America teach. é o que os ministros líderes na América pregam, esses líderes protestantes, Catholic conservatives teach. e é o que os católicos conservadores pregam. That the end of the world Eles pregam que o final do mundo by what movement? dass das Ende É- der Welt durch welche Bewegung herbeigerückt wird. How does the end através of the de world come? qual movimento? Como é que vem o final do mundo? How do Adventists, conservative Adventists, believe the end of the world is coming? Como é que os adventistas conservadores acham que virá o final do mundo? herbeikommt? Sunday law? How Lei does that dominical? Das Sonntagsgesetz und wie wird das eingeführt? happen? So it comes from the United States. Es kommt Vem aus dos den Estados Vereinigten Unidos? It's not really what conservative Adventists teach. They know that. Staaten. Das Não é o ist que nicht, was realmente die os Lehrer adventistas sagen. conservadores ensinam, Sie sollten mas eles deveriam How do saber they isso. believe it comes? Aber was E como é glauben Sie denn, que wie kommt eles es? acreditam que isso vem, o final do mundo? From the Pope. Eles acreditam que vem do So we papado. have these conservative Adventists, Nós temos então esses adventistas conservadores and they say the Sunday law Und Sie sagen, que dizem que a lei is dominical going to come through the Pope. vem pelo papado. And what is that going to look und like? wie wird das Com o que aussehen? isso se parece? How is the Pope going to enact the Sunday Wie law? wird der Como é que o Papst das Papa vai Sonntagsgesetz enforçar a einführen? lei They have dominical? no inspiration to prove this. Sie haben Eles não keine têm inspiração para provar isso. keine inspirierte Quelle, das zu beweisen. From Genesis to Revelation, Von De Gênesis a Apocalipse, through all the writings of Ellen White, durch all em die todos os von escritos de Ellen Ellen White, prove this. Sie können das não nicht conseguimos beweisen. provar isso. But what do they teach? O que eles ensinam? Conspiracy between the Pope and the United States. It's a conspiracy between the Pope and the United States. Conspirações do Papa e os Estados Unidos? How does the Pope convince everyone to pass a Sunday law? Como é que o Papa vai convencer a todos a passar uma lei dominical? Zu erlassen? Climate change. Mit der Através de mudança climática. Então, o Papa Der Papst To use climate change as an excuse vai usar a mudança climática como uma desculpa to tell everyone para dizer a todos: we need to cut back on energy, nós precisamos cortar a energia and to do that we should keep Sunday, e para fazer isso nós precisamos guardar o domingo, stop traveling, Wir sollten damit aufhören zu reisen, close businesses, deveríamos parar de viajar, fechar os negócios, honrar o domingo. und das wird Isso então vai nos ajudar climate change. den a Klimawandel combater as mudanças They climáticas. believe Então eles acreditam there'll be a Sunday law passed in America, que vai ser passada uma lei dominical na América erlassen wird, and the excuse for that Sunday law e que a desculpa para essa lei dominical will be the issue of climate change. vai ser Klimawandel a sein. desculpa de mudança climática. A global hoax Sie glauben, Então, dass eles der acham que Klimawandel isso é um eine problema globale global Lüge ist, to help bring about the Sunday law. die dabei que hilft, trará das a lei Gesetz dominical. herbeizubringen. This is what Walter Weiss teaches. Dafür Isso é o zum que Beispiel ensina o Walter Walter White. The problem is O problema é, we think that his mindset is so special. nós achamos que a mentalidade de Walter White é Seine especial. Einstellung ist so und
und seine Denkweise ist so speziell, That so besonders, somehow conservative Adventists E de alguma forma, os conservadores have adventistas this special truth about climate change and the Pope. diese têm essa spezielle verdade Wahrheit especial über da den mudança Klimawandel, den climática Papst e haben. do Papa. The more E do you look Papa. into this, Und Mas je quanto mehr mais man nós sich olhamos para beschäftigt, isso, it's not special. nós vemos que não é nada dass es etwas especial. Besonderes ist. If you were to take that Wenn man das Se nós tivéssemos que pegar world, und nisso e der levar para o they mundo would say protestante, amen. dann würden eles sie diriam Amen sagen. amém. Because the Protestant, conservative Protestant world Porque o mundo conservador protestante does not believe in climate change. Die glauben não nicht an den acredita na mudança Klimawandel. How is climática. Protestant America, Então, como é que a América does protestante, not believe in climate change, que não acredita na mudança climática, how does Protestant America, who does not believe in climate change, então como é que uma América protestante que não acredita na mudança climática, An den Klimawandel glauben, using a Republican government that does not believe in climate change, usa um governo republicano que não acredita numa mudança climática den Klimawandel nicht glaubt, pass a Sunday law about the climate? e podem passar uma lei dominical em relação ao clima? erlassen. The problem is O problema é Problem ist, that SDAs, dass die que os adventistas, Protestants, protestantes and the Republican Party und die e o Partido Republikaner all Republicano, have the same view on these issues. alle die todos têm a mesma visão desse problema About the Pope, über den em relação ao about Papa climate change. und über e em relação à mudança climática. Apostate Protestants Wie kann Então, como é que der os abgefallene Protestantismus pass this law? protestantes podem passar essa lei? macht das Sinn? Será que faz sentido? There's other issues. Da gibt's Existem outros problemas. To stop you O que queria te impedir? abhalten sollte, saying that's okay. Dizer, sagen, tudo das ist bem, okay, I'll do my part for the environment. eu vou fazer a minha parte pelo meio ambiente. Go another step. Eu vou, na verdade, um passo I will além. open my business on Sabbath, Saturday or Sunday. Eu vou abrir o meu negócio no sábado ou no domingo. am Sonntag nicht öffnen. And if the excuse is climate change, E se a desculpa é mudança climática, Der Klimawandel ist, the Pope should say that's good. dann o sollte der Papa Papst deveria sagen, ja, dizer: isso é bom. Going the extra mile. du Você gehst está noch indo eine além. zusätzliche Meile. You're doing more for the Du environment. machst Você está fazendo mais pelo ambiente. Climate change Da kann man Você den não pode Klimawandel usar a nicht mudança is climática an excuse to honor one day over another. como uma desculpa de honrar um dia sobre o outro. ehren. So logistically it doesn't work. Logisticamente, isso não funciona. What I want us to see E o que eu quero que a gente is enxergue the views of Walter Weiss, é que as visões de Walter White, these leading conservative Adventists, desses líderes adventistas conservadores, this is the threat. que veem isso como uma ameaça, They have the exact same mindset. eles têm exatamente a mesma mentalidade, Same page estão exatamente na mesma página, as apostate Protestantism como o protestantismo apóstata and the US government, e o governo dos Estados already Unidos, united in a church and state union. que já estão numa união de igreja e Estado. Beziehung zwischen Kirche und Staat zusammengetan. This is not some special truth we have. Das ist nicht Isso não é uma verdade eine especial que nós besondere temos. Wahrheit, die wir haben. This is what Protestants believe. Das ist, was Isso é o que os protestantes acreditam. Sunday law. Und wer Quem erlässt passa a lei In dominical America, na América? Pope O Papa or the Protestant churches? oder die ou as igrejas protestantes? Protestantism. die Protestanten. O protestantismo. Threat level Nós mudamos o nível da ameaça Die Bedrohung verschoben from these, von diesen from Protestants dos protestantes to these liberal groups. zu diesen liberalen Gruppen. para esses grupos liberais. E depois, The threat Dann haben nós wir mudamos a ameaça verschoben also auch também from conservative Protestantism von den do konservativen protestantismo conservador para o Papa. and the Protestants pass the Sunday law, not the Pope. und E os protestantes é que passam a lei dominical e não o Papa. So, straight to Ellen White's writings, he says that very clearly. in Ellen White Nós poderíamos ir diretamente aos escritos de Ellen White e ver isso claramente. Adventists are in a dangerous position. Os adventistas se encontram numa posição einer gefährlichen perigosa. Position oder And in Position. 1989, God was already showing us that. E em 1989, Deus já nos mostrava He isso. was giving us pre-warning. Hat uns bereits Ele já nos gewarnt, dava avisos Who else prévios. was in a dangerous place? denn Porque wer quem mais estava numa situação perigosa? Completely warped idea
com uma ideia completamente distorcida Vertreten Ideen about the coming Messiah. über em die relação à kommende vinda do Messias. The entire Jewish nation, Die ganze Toda a Judäa, nação judaica, from the Pharisees von den dos Pharisäern fariseus Sadducees aos to saduceus, the high priest zu den Hohenpriestern, to aos John the Baptist. sacerdotes e João They Batista. all had a wrong idea Sie hatten Todos alle tinham uma eine visão falsche incorreta about what was coming. davon, was auf sie daquilo que zukommt. viria. All confronted Und sie E wurden alle todos foram konfrontiert confrontados their long-held beliefs being challenged. mit ihren com as crenças que eles já tinham há muito tempo sendo desafiadas. This is why I keep going over this history. Por isso que eu continuo über diese Geschichte revendo essa história Movements, desses três movimentos: the Supreme Court da Corte Suprema, supporting the weak, dass apoiando os mais fracos, the time of the end, o tempo do fim, the war on the Western Front, as guerras na frente ocidental, o derrubar desses três ramos Church-State Union, numa união de igreja e Estado, the work of apostate Protestants o trabalho de um protestantismo apóstata to defend America against immorality, ao proteger a América contra uma suposta imoralidade, whatever they define to be immorality, seja o que for que eles definem como sendo imoralidade. and then the taking down of the judicial branch Depois, a tomada do ramo judicial, no longer protect the minority today, que hoje em dia não mais pode proteger as minorias, which step by step e que passo a passo leading to a country está levando a um país that cannot protect the weak. que não pode proteger os It fracos. reflects more and more the world before the flood. E isso reflete cada vez mais o mundo antes do dilúvio. It reflects more and more of Sodom. Reflete cada vez mais Sodoma, não por causa de imoralidade, mas por causa de abuso. I want us to keep this in our minds when we go to the line of Christ, Eu quero que a gente mantenha isso em mente quando nós formos para a linha de Cristo, so that when we construct this reform line, para que quando a gente construir essa linha de reforma, what the issues are today. a gente lembre quais são os problemas hoje. So every reform line Toda a linha de has reforma 5 key waymarks. tem 5 marcos principais. And what do we take from that? E o que a gente tira disso? Que símbolo? Welches Symbol gibt uns das? God's people are in a scattering. O povo de Deus está num espalhamento. How does he gather them? Como é que ele vai juntar essas pessoas? Right hand. Com a sua mão direita. So we didn't do this because of that symbol. A gente não fez isso por causa desse símbolo. It came after. Isso veio We depois. already recognized these 5 waymarks. Nós já reconhecíamos esses 5 marcos. We don't use that symbol to prove the 5 waymarks, E nós não usamos esse símbolo para provar esses 5 marcos. but we recognized after that symbology. Nós reconhecemos depois essa simbologia. When God says, Quando Deus "My diz: people are being scattered, o meu povo tem sido espalhado, gather them mas eu vou juntá-los with my right hand." com a minha mão direita. I'll try and find one quote. Eu vou tentar achar uma citação. That there are others. Existem outras. Es gibt mehrere. Just one quote. Só uma citação, Really the whole passage of Ezekiel 20 que é, na verdade, toda a passagem de Ezequiel 20, Ezekiel 20, from verse 33. do verso 33. Ezekiel 20, 33. Ezequiel 20, verso 33. God, surely with a mighty hand
and with a stretched out arm and with fury poured out will I rule over you. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente que, com mão poderosa e com braço estendido e com a fúria derramada, eu governarei sobre vós. And I will bring you out from the people and will gather you out of the countries wherein ye are scattered with a mighty hand and with a stretched out arm and with fury poured out. E eu vos trarei para fora do povo e vos ajuntarei fora das terras nas quais estáis espalhados, com mão poderosa e com braço estendido e com fúria derramada. So God's people are scattered. Então, God is scattered. O povo de Deus, Israel, está espalhado. God says, I will gather you E Deus diz, eu vos ajuntarei with a mighty hand. com uma mão poderosa. There are other quotes Existem outras like citações his right hand. que também se referem a isso como a mão direita do Senhor. Die da auf seine rechte Hand anspielen. And an easy way to remember any of these reform lines E a forma mais fácil de lembrar qualquer uma dessas linhas de reforma Diese Reformlinien uns daran erinnern können, is that it has these 5 key waymarks. ist, dass é que tem esses 5 marcos-chave, ou principais, que são as 4 dispensações. Like you'd have 5 fingers so wie Tal wir como dann você teria 5 dedos, separating 4 spaces or time periods. separando 4 espaços, ou períodos de tempo. oder Zeiträume. Can overlay the agricultural system model. Und Nós da kann man dann das podemos sobrepor aí o modelo da agricultura, que seria o arar, a chuva temporal, chuva serôdia und die e a Ernte. colheita. Our models Então, os nossos modelos fit into this system passen encaixam in nesse dieses sistema, System, of there being these 4 stages or 4 steps dass es da tendo diese esses 4 4 Schritte gibt, estágios ou divided by 4 these 5 passos, waymarks. die durch sendo diese divididos por Marken esses getrennt 5 werden. marcos. So where we finished Wo wir da Então, onde nós acabamos, in our last class na nossa última aula, we began laying out the line of Christ. das war nós começamos a colocar a linha de Cristo, auszulegen. That begins with the birth in 4 BC. que começa com o nascimento no ano 4 a.C. We understand that in our line this is 1989 at the time of the end. Entendemos que na nossa linha é 1989, tempo do fim, Where did our line end? e onde termina a nossa linha? The second advent. No segundo advento. So we find that our line Então, nós vemos que a nossa linha typified by the line of Christ é tipificada pela linha de Cristo. Dargestellt wird. and what did we mark as the second advent in the line of Christ? E o que é que nós marcamos como segundo advento na linha de Cristo? Patmos. 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 Kann mir jemand das Alguém pode me dar a citação? Sister Alina. Irmã Aline. 19 MR 40.4. 19 MR 40.4, This is 100 AD. Das ist que é o 100 ano Christus, 100 Island of Patmos, na ilha de Patmos, where she says, onde ela days diz, of the early Christians, no início dos dias Christ came the second cristãos, time. kam Christus Cristo die zweite veio His uma second segunda advent was vez. at the Isle of Patmos, Seine O seu zweite segundo Wiederkunft advento foi na ilha de Patmos, where he revealed himself in glory to John. onde ele se revelou em glória a João. So Ellen White lines up Então, a Ellen White alinha Christ's visit to Patmos a visita de Cristo a Patmos den Besuch von Christus auf der Insel Patmos as the second advent. mit der zweiten sendo isso o segundo advento. parallel. So we constructed the beginning and the end of this reform line. Então, nós construímos o início e o fim dessa linha. Des alten Israel ausgelegt. We discussed Wir haben diese Também falamos this happens in 2 steps. wie das de como isso zweite acontece em 2 The passos, world. die para a igreja e para o mundo. Welt. So we understand our history Então, nós entendemos a nossa história line upon line, durch parallel Linie auf methodology. Linie. através de linha sobre linha, metodologia de parábolas. Gleichnisse. How were they to understand theirs? Como é que eles deveriam entender a Wie sie sua? denn ihre Geschichte verstehen sollen. How were they to understand their history? Wie sollen Como eles deveriam entender a sua história? At the time of the end, No tempo do fim, the book of Daniel is unsealed. wurde das o livro de Daniel é We aberto. understand Daniel 11. Nós entendemos Daniel 11. How were they to understand?
E o que eles deveriam entender? What time prophecy? Que profecia de tempo? Correct? What time prophecy? The 490. Os 490 anos. Part of what? Que é parte do quê? 2300 days. 2.300 So they're given the anos. 2300 day prophecy. Dias. Então, eles são dados essa profecia dos 2.300, Begins in 457. começando em 457, nach Christus. Vor Christus. I'm looking for Desire of Ages 234.1. se nós fôssemos para Go over this more slowly in the next class. desejar de todas as nações, 234.1. Wir schauen uns das nochmal genauer an dann in der nächsten Stunde, aber ich möchte damit abschließen. Na próxima aula, nós vamos aprofundar mais. Nur ein Eu apenas quero pegar numa frase. In Deutschen ist es LJ 218.2, LJ 218.2. She says, Da sagt sie, Onde ela "When diz: Christ's coming, no tempo da vinda de Cristo, his anointing by the Holy Spirit, ele será ungido pelo Espírito Santo, und für seine a sua morte giving of the gospel to the Gentiles were definitely pointed out. war ebenso e o dar do Evangelho aos gentios definitivamente foram She apontados. lists 4 things. Então, ela lista 4 The coisas. final event, O evento final, das endgültige Ereignis is the giving of the gospel to the Gentiles. war que é das dar o Evangelho Evangelium aos an die Heiden gentios. She says that these events were definitely pointed out. Ela diz que esses eventos definitivamente foram apontados. And how are they pointed out? E como é que eles foram apontados? It's in this time prophecy. Está nessa profecia de tempo. So in 457, No ano 457, we mark its beginning. nós marcamos o início It's 2,300 days. e os 2.300 oder Jahre. dias ou anos, 1844. até 1844. The part that the Jews were to that particularly concerned them Mas a parte que particularmente concernia os judeus speziellen betraf, was what pointed to these key events for their nation. era o que apontava para esses eventos específicos para a sua nação. ihrer Nation hindeutete. So this prophecy comes in 2 parts. Diese Essa profecia vem em duas partes. There are the 490 years, Da gab es die 490 Jahre Temos os 490 anos, und dann die 1810. so it's divided depois os into 2 parts. 1810, onde é dividido em duas partes. And we will expand on this in our next class. E nós vamos expandir isso na nossa próxima aula. Genauer eingehen. But it divides this time prophecy into 2 parts, Mas divide essa profecia de tempo em duas partes. Aufgeteilt and the 490 was for who? E os 490 era para quem? 90 Jahre. Jews Judeus or ou Israel. Israel. In the 1810, E 1810 Gentiles. Für die para os gentios, Heiden. para o mundo. So it shows Então isso mostra work happens in 2 parts. dass die que esse Arbeit trabalho in acontece zwei em duas Teilen partes. Prior to 34 AD, vor Antes do ano 34, the work of God war es é o trabalho de Deus clean up ancient Israel. limpar Israel im antigo, alten Israel aufzuräumen. Because ancient Israel porque Israel antigo has all kinds of wrong ideas. Hatte tem todos os tipos de ideias They erradas. don't understand Não entendem the applications of the prophecies. a aplicação das profecias. anwendet. Why they're expecting a warrior king. Deshalb erwarten Por que eles estavam esperando um rei So you have lutador? these 2 parts. aber wir haben Nós diese temos zwei essas Teile. duas At partes. 34 AD, Und No ano 34 34, God has done cleaning up his church. Deus limpou a sua igreja, terminou de limpar a sua igreja. People Er hat Ele tem um grupo de take pessoas the gospel to the
que vai levar o evangelho aos gentios. Na nossa linha de reforma, quando é que nós levamos o evangelho ao mundo? Sob o alto clamor do terceiro anjo. Na lei dominical, nós levamos então esse alto clamor ao mundo. Para Israel antigo, nós temos duas partes. Primeiro, Deus trabalha com a sua igreja. Ele limpa a sua igreja. Todos aqueles que estão dispostos. E Ele passa por cima todos aqueles que não estão dispostos. Depois Ele pega nessa mensagem e leva aos gentios. Primeiro a igreja, depois o mundo. Trazemos isso para o nosso tempo. Todo o adventismo espera pela lei dominical, porque eles só têm visibilidade disso. Eles procuram a lei dominical. Eles já estão posicionados com o protestantismo apóstata nessa união de igreja e Estado. Mas o que eles não entendem é que antes da lei dominical, tal como antes do ano 34, Deus vai limpar o adventismo. Tal como Ele limpou o Israel antigo, Ele vai limpar o Israel moderno. Por isso nós estudamos a linha de Cristo. Tentar entender onde está a nossa má compreensão. A nação judaica não entendeu. O adventismo também não entende. Se nós não entendemos, aqueles fariseus, aquela estrutura de liderança judaica, eles chegam ao ano 34 e se encontram posicionados do lado errado. Porque eles se recusam a desaprender as suas concepções erradas. Nós estamos procurando a lei dominical nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E a primeira parte de Atos, do livro de Atos, é tudo em relação a Deus limpando a sua igreja. Não é sobre a história da lei dominical e o alto clamor. Isso aqui seria Mateus, Marcos, Lucas, João e parte do livro de Atos. Nos fala da história antes da lei dominical. Nós precisamos entender linha sobre linha, porque essas linhas falam da nossa própria experiência, particularmente de Israel antigo, de uma forma especial. Mostra também o final de Israel moderno. Nós já traçamos isso do tempo do fim até o segundo advento. Já alinhamos esse modelo de igreja e mundo, judeus e gentios, antes e depois do ano 34. E quando nós lemos esses evangelhos, é o trabalho de Deus para limpar a sua igreja, limpar o seu povo. Tem a ver com a história antes da lei dominical. Quando Deus se prepara um povo para dar a mensagem do alto clamor desse anjo. Então, quando nós entendemos a história da nação judaica,
we're reading about the errors in Adventism, Nós lemos sobre os erros no Adventismo. which is why we labor this history, E é por causa disso Das que ist, nós weshalb wir diese Geschichte so betonen. to show this church-state model falamos dessa história e mostramos desse modelo de igreja e Estado, Protestants and Donald Trump, essa união de adventistas conservadores, o protestantismo conservador, perdão, e Donald Trump, Protestants, republicanism, Da, wo beide, que se Protestanten sind und opõem aos Kommunisten, protestantes opposed to e homosexual rights, beide sind gegen die Rechte von Homosexuellen. aqueles que são contra os direitos Gegen Feminismus, homossexuais, feministas, gegen contra a imigração, opposed to civil rights, gegen que estão contra os direitos opposed to civis climate change. e que também estão contra The problem is as mudanças much of climáticas. Adventism, Só que o problema é que grande parte do all of those Adventismo, issues, in mesmo com todos esses problemas, apostate Protestants, auf der eles se Seite posicionam do lado dos des protestantes Adventismus steht, the end of the world. no final do mundo. We feel special. Wir fühlen uns Nós achamos que somos We especiais have those conspiracy theories, quando temos essas teorias de conspiração, but we're not. aber mas nós não somos We're especiais. showing how close our relationship is with apostate Protestants. Nós só demonstramos o quão próximo é o nosso relacionamento com o protestantismo apóstata, ist. Because we read about Sodom, Denn wenn porque wir nós same way lemos Protestants de read about Sodoma da mesma forma que os protestantes leem de Sodoma. exact same worldview, und wir Nós haben temos die exatamente a mesma Weltanschauung. visão, which places us Und das que nos coloca to the end in the Sunday law, no tempo do fim até a lei dominical, zwischen Zeit des Endes und dem Sonntagsgesetz on the wrong side. auf die e que nos coloca do lado errado, a menos que a gente esteja disposto To see a new movement, Es sei denn, wir möchten to see a new movement a ver um novo movimento eine neue Bewegung sehen, define the nature of Christ's kingdom, definir a natureza do reino de Cristo, Reiches Christi neu definiert, that contradicts die que contradiz widerspricht our deep-set ideas. as nossas ideias mais profundas e Unless we enraizadas. can make that change, wenn wir diese A menos que a gente consiga fazer essa we're on the mudança, wrong side of the Sunday law, nós estaremos do lado errado na lei dominical, like the Jews were on the wrong side of 34 AD. tal como os judeus no ano 34. So as we do the line of Christ, Então, à medida que formos fazendo a linha de Cristo, we have to remember what's been building, nós precisamos lembrar o que tem sido construído, what took us to our time of the end, o que nos levou ao tempo do fim, what changed under Reagan, o que mudou led us to Trump. com com o Reagan, Correct application. que nos levou a Trump, para a gente fazer aplicações corretas. Se ajoelharem comigo, vamos encerrar com uma oração. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, obrigado pelas nossas bênçãos. take us to the end of the world. Obrigado porque o Senhor nos leva até o final do Our mundo, faith in conspiracy theories mit unserem Glauben an Verschwörungstheorien, based upon fear, die auf Angst basieren. but you give us clear instructions. o Senhor nos dá instruções claras It shows your love for us, que mostram o teu amor por nós, your commitment to us. Deine o seu comprometimento conosco. How much the disciples had to unlearn. Nós vemos o tanto que os discípulos tiveram que desaprender, One e apenas um refused to unlearn. se recusou a desaprender. We see what happened. Und wir haben gesehen, was dann passiert. E nós vimos o que aconteceu. Have that faith, Wir möchten Nós desejamos ter essa fé willingness und diese e essa vontade to unlearn, de desaprender, to trust in your guiding. confiar no teu direcionamento, Is coming. wir wissen, sabendo que se aproxima a lei dominical. A clearer and clearer picture of what that actually is. Que o Senhor possa nos dar cada vez uma visão mais clara de como isso se parece e o que isso é. None of us fail that test. Eu oro para que nenhum de nós possa falhar esse teste, That we might be as the disciples. que a gente possa ser como os discípulos, que amaram a verdade, All the pain, mesmo com toda a dor the confusion and the shaking. e mesmo com toda a confusão e as sacudiduras. Could not be moved. E assim eles viram que
não puderam ser movidos. Oro isso no nome de Jesus. Amen. Amém.